Queremos imediatamente passar a ler a palavra do Senhor. Hoje é um culto todo especial, quando estamos aqui reunidos para um ato muito específico, a celebração da Santa Ceia do Senhor. E estava orando, pedindo ao Senhor a mensagem, uma palavra para nesta noite, e convido os irmãos a abrir a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado, o partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Faz isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vão ser junteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-á quando for ter convosco. Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra de Deus. Eu quero agradecer ao nosso eletricista que tão gentilmente trouxe essa luz aqui até nós. Temos uma visão mais clara aqui também no altar. As igrejas evangélicas reconhecem duas ordenanças estabelecidas por Jesus Cristo e que devem ser observadas pelo seu povo. O primeiro é o batismo e o segundo, a ceia do Senhor. A ceia também é chamada de ceia de comunhão. Eu quero ler o versículo ali, capítulo 10, versículo 16, onde está escrito o seguinte, olhem só. Portanto, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do seu sangue, ou do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Neste versículo, vou ainda, durante a mensagem, voltar para esta parte aqui, que é muito, muito importante. E também é chamado de Eucaristia. A Santa Ceia também tem a palavra Eucaristia, que significa dar graças. A ceia também significa dar graças. Jesus tomou o cálice e o pão, elementos comuns de uma refeição, elementos corriqueiros, diários, que as pessoas usaram. Mas Jesus os transformou em uma experiência espiritual muito significativa
para os cristãos. No entanto, o valor da experiência depende do estado que se encontra o coração dos que dela participam. E esse era o problema de Corinto. A igreja de Corinto viveu momentos muito difíceis. Eles não entenderam a mensagem da Santa Ceia. Eles não compreenderam e não atentaram para a palavra de Deus. É algo extremamente sério, querida igreja, participar da ceia com o coração despreparado. Também é algo muito grave receber a ceia de maneira descuidada. Os coríntios pecavam em sua observância à ceia do Senhor. Deus teve de discipliná-los. E olha que diz a Bíblia: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Capítulo 11, versículo 30. Ou a tradução mais nova diz o seguinte: ou morreram antes do tempo, não estão mais presentes na igreja. Agora, queridos, a ceia do Senhor é uma oportunidade de crescimento espiritual e de bênçãos, se participamos com atitude correta. O que devemos fazer, então, para a ceia trazer bênçãos e não repreensão? Em primeiro lugar, devemos olhar para trás. Devemos olhar para lá. O pão repartido nos lembra o corpo de Cristo dado por nós. Estamos lembrados. O cálice representa seu sangue derramado. Irmãos queridos, é impressionante o desejo de Jesus de que seus seguidores se lembrassem de sua morte. Como Jesus estava interessado em impactar nos seus seguidores esse acontecimento. Nenhum de nós gosta de se lembrar dos nossos entes queridos, como eles morreram, da forma como eles partiram. Nós queremos apagar da nossa memória esse momento difícil, mas Jesus, ele quis impactar nos discípulos esse momento, que eles nunca se esquecessem da sua morte. Então, queridos irmãos, também devemos lembrar o fato de haver morrido, pois a sua morte faz parte da mensagem do Evangelho. Cristo morreu e foi sepultado. Não é a vida de Cristo, nem seus ensinamentos que salvam os pecadores. Vou repetir, não é a vida de Cristo, nem seus ensinamentos que salvam o pecador, mas a sua morte. É a sua morte que salva os pecadores. Portanto, devemos nós lembrar o motivo de ter morrido. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isto nós não podemos tirar da nossa consciência, da nossa mente e do nosso coração. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi nosso substituto. Ele foi nosso substituto. Isaías 53, versículo 6, olha só o que está escrito. Olha o que diz a Bíblia. Todos nós andamos desgarados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia!
aqui nós podemos dar um brado de louvor e adoração ao nosso Deus. Ele, Jesus, Ele tomou, porque o Papai do céu colocou toda a iniquidade, toda a maldição que pairava sobre nós, sobre Jesus. Em segundo lugar, em primeiro lugar, devemos olhar para trás. Em segundo lugar, devemos olhar para frente. Observamos, queridos, a ceia do Senhor até que Ele venha. Participar da Santa Ceia até que Ele venha. Olhar para frente. A ceia do Senhor nos faz olhar para aquele que está vindo, para aquele que está preparado para vir e buscar a sua igreja. Aleluia! A volta de Jesus Cristo é a esperança da igreja e de cada cristão. Cada irmão, cada irmã, cada filho de Deus carrega dentro de si essa esperança gloriosa. Jesus Cristo vai voltar buscar o seu povo. Aleluia! Jesus Cristo não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou e subiu ao céu. E um dia voltará para nos levar para junto dele. Escuta essa palavra aqui agora. Escreve ela no teu coração.